Boa noite. Cultura do estupro. De uns tempos para cá, essa expressão vem sendo largamente usada no Brasil. E não por acaso. Notícias veiculadas pela mídia dão conta, inclusive, de estupros coletivos contra adolescentes. De acordo com a ONU, a cultura do estupro normaliza a violência sexual e transfere a culpa do agressor para a vítima. Nesse contexto, historicamente, as vítimas majoritárias são, adivinhe, as mulheres. É sobre cultura do estupro que nós conversamos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa a educadora do SOS Corpo, Simone Ferreira, a socióloga e integrante do coletivo de lésbicas e mulheres bissexuais de Pernambuco, Ana Carla Lemos, e também a pesquisadora e integrante da Marcha Mundial das Mulheres, Natália Diógenes. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Natália, eu vou te propor a gente fazer uma espécie de mapa-mundi da cultura da violência. Em que países essa cultura do estupro é mais flagrante, é mais acentuada? Olha, eu vou arriscar dizer, né, com base em alguns estudos, enfim, pesquisas, que infelizmente as mulheres do terceiro mundo, né, dos chamados países do terceiro mundo, os ditos países do terceiro mundo, são as mulheres mais afetadas, né? Pensar os países da América Latina, né, pensar os países da África e da Ásia, né, e pensando o estupro e também alargando, ampliando a nossa definição, pensar no tráfico de mulheres, né, e pensar também em outras formas de violência sexual para as mulheres. Então, eu acredito sim que as mulheres no terceiro mundo, né, elas estão mais expostas, estão em contexto de maior vulnerabilidade, né, para essa questão. E no Brasil, esse conceito de cultura do estupro ainda é questionável? Há quem diga que nós não temos uma cultura do estupro? Bem, no Brasil, né, e eu arrisco, assim como a Natália, dizer, em vários países, a cultura machista, ela fortalece elementos para que o estupro seja entendido como naturalizado, né? As mulheres sejam vistas como disponíveis para os homens, né? Ou seja, as mulheres não pertencem a si mesmas, o corpo está disponível. Né? Bom, você tocou aí usou a expressão patriarcado, se eu não me engano. Machismo, patriarcado. O quanto essa cultura do estupro pode estar associada a uma cultura patriarcal? Essa cultura está totalmente interligada, né? Porque quando a gente vai pensar as mulheres, né, na nossa história, a gente vai ver que em muito tempo, inclusive cientificamente, alguns teóricos nos colocaram como propriedade privada, né? E nessa história de nos tornarmos propriedade privada, né, onde a mulher era repassada através do matrimônio para o marido do pai, para o marido, essa cultura se perpetuou. Né? Hoje a gente tem um movimento feminista que pensa a cultura da outra forma, como nós, proprietários do nosso corpo, porém ainda existe um ranço muito forte dessa cultura que vai trazer, né, no pensamento social que os homens são proprietários das mulheres. E aí vem toda essa questão de trazer os homens como proprietários e aí as pessoas que não se relacionam com esses homens são mais vitimizadas em relação a isso. Né? Porque vai pensar o estupro coletivo e o estupro corretivo, né? Porque vai corrigir a minha orientação sexual. Né? Então, isso é muito emblemático e hoje é uma coisa que está em auge, infelizmente. Né? A gente tem dados que são dados subnotificados, né? Porque tem muitos casos que não são publicizado, porque as políticas públicas não conseguem alcançar todas as mulheres, e também tem a questão do fortalecimento da mulher enquanto sujeito político. Então, se eu não estou fortalecida enquanto sujeito político, eu não consigo, em uma delegacia, fazer uma denúncia que eu fui estuprada. Né? E especialmente quando essa violência perpassa pelo âmbito familiar. Né? Que a gente sabe que os maiores índices de violência estão dentro das casas. Eu vou
pedir para vocês falarem, comentarem e trocarem impressões entre vocês, se for o caso, o quanto o estupro coletivo e o estupro corretivo que você mencionou agora, o quanto estão banalizados no Brasil. Quando a gente pensa a cultura do estupro, né, é para relevar, né, para revelar, na verdade, um conjunto de práticas sociais que vão atuar de várias formas, naturalizando o estupro, né, difamando, questionando, descredibilizando a vítima, né, e protegendo os agressores. Né? Então, vai se criando a sociedade, né, como a Ana Carla falou, o patriarcado, o sistema de dominação, ele é histórico, ele não começou agora, né? Ele vai realmente criando formas sutis, né, de entronizar mesmo na população que as mulheres estão disponíveis, né, e que vai dar margem para os homens, sim, exercerem o poder, né, porque falar sobre estupro é falar sobre poder, não é sobre sexo. É exercer o poder. Os homens têm condições e oportunidade de estuprar as mulheres. Né? E existe um contexto que vai legitimar isso, infelizmente. Né? O estupro, se a gente for pensar, é paradoxal. É um crime que todo mundo condena, todo mundo acha ruim, mas quando acontece... Mas o que ela estava fazendo naquela hora, naquela rua, à noite, com aquela roupa. Né? Então, é um paradoxo, realmente. Né? A população ela vai condenar e ela vai legitimar. Né? E aí tem várias instituições que vão sempre atenuar a questão do estupro. A mídia, por exemplo, é uma delas. É como a mídia romantiza cenas de estupro nas novelas, por exemplo. Isso é muito sério, isso é muito grave. Né? E novelas que estão acessíveis para adolescentes. Então, realmente, é uma educação, ensinando os homens que as mulheres estão disponíveis, né? Que o corpo delas que o nosso corpo não nos pertence, e dizendo para os homens que, se eles tiverem oportunidade, é tranquilo. Né? É mais ou menos como se o desejo sexual masculino pudesse naturalmente se sobrepor ao desejo da mulher, à integridade física e emocional da mulher. É assim que funciona? Nós temos na sociedade um entendimento, né, de que os homens têm necessidades. Né? É verdade. Sempre nós fomos criadas, né, e se pensarmos nas nossas mães, nas nossas avós, tias, em que sempre quando a gente está dialogando entre nós, né, entre as mulheres, não, os homens têm mais necessidade que as mulheres. Isso é uma questão cultural, né? Isso aí está o viés do patriarcado, né? Que é o homem você está sempre à disposição. Muitas mulheres, muitas vezes, estão casadas e acham que elas têm obrigação de ter relação sexual com os maridos. Muitas vezes elas não estão afim e são forçadas a ter, né? Muitas vezes no namoro, numa paquera, elas são forçadas a ter. Isso é um viés do patriarcado, né? É o poder do homem sobre as mulheres, né? E também tem uma outra questão nessa que vai se criando também esse mito, como se os homens não pudessem se controlar, fosse irracional esse desejo, né? Um desejo irracional. Então, você tem elementos, né? A cultura, como a Natália colocou, tem vários elementos que fortalecem essa cultura do estupro, mas o homem é sujeito. Você pode dizer não, né? Você pode racionalizar, né? Não é algo incontrolável. Então, tem uma questão que é muito interessante, porque não é porque a mulher estava de short, né? Não é porque ela estava numa... mas ela também não pensou, passou naquela rua escura. E quando ela está em casa? Né? E quando ela está tida como aquela proteção, ela também é estuprada, né? A maioria dos casos de estupros acontecem no seu âmbito privado, ou seja, na casa, com pessoas conhecidas, né? Ou o pai, o padrasto, o irmão, aqueles que você não imagina, né? Sempre muito mais por pessoas conhecidas. Eu tenho, já que você tocou nisso, eu tenho inclusive alguns números aqui, deixa eu ver se eu acho, que dão conta dessa questão que você colocou. É uma pesquisa do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que é vinculado ao governo federal, os números são 500 mil casos de estupro no Brasil todo ano. Desses 500 mil casos, só 50 mil são denunciados. 70% das vítimas são crianças e adolescentes, 24% dos agressores são pais ou padrastos e 32% são amigos ou conhecidos. Portanto, é falsa a ideia de que o estuprador será sempre um desconhecido. Isso. Isso. Eu penso que a questão, como a Natália falou, que a cultura é sutil. Quando a gente vai pensar nessa cultura do patriarcalismo, quando a gente vai pensar na cultura de pensar, né? Porque a gente ainda vê que alguns homens reproduzem essa cultura machista de pensar as mulheres enquanto objetos. Né? E quando não se adequam nessa questão da reprodução, da heteronormatividade, aí as coisas se tornam mais cruéis. Né? E esses índices de violência que estão dentro dos ambientes familiares, né? Esses dados aí, eu acho que isso é irreal realmente porque acontece. Porque quantas crianças de 5 anos, 4 anos, 7 anos são abusadas e não conseguem verbalizar isso, porque para elas nem entendem o que está acontecendo ali. Né? Elas não sabem do que se trata, elas sabem que cometeram uma violência com ela, alguma coisa que não era normal. Né? Mas aí eu tenho várias amigas, por exemplo, que foram abusadas na infância e que não lembra como foi o processo, entendeu? E ela só foi identificar que ela foi violentada na infância, na sua fase adulta, porque durante muito tempo elas tiveram, inclusive, apagão, de não entender nada, e depois, com o processo terapêutico, elas foram entendendo realmente o que aconteceu. Até porque também entender o estupro, normalmente esse entendimento está associado à ideia de uma penetração. E não necessariamente a mulher estuprada tem que ser penetrada. Sim. Exato. Sim. Eu queria... O tempo da gente tá acabando desse bloco. Eu nem sei se vai dar tempo, mas eu vou te pedir, Ana, para você falar. A gente falou do estupro. A gente falou do estupro coletivo, eu vou voltar a isso no próximo bloco, e você falou do estupro corretivo. Eu queria que você deixasse mais claro que estupro é esse. Pois é, o estupro corretivo, ele vai trazer a correção da orientação sexual da pessoa. Né? Existe uma norma na sociedade onde as pessoas colocam a heterossexualidade como a única orientação sexual possível, tá? E as lésbicas e as mulheres bissexuais sofrem esse processo de estupro corretivo, inclusive nas famílias, porque se assumem como lésbica, veem, né, o comportamento diferenciado, né, voltado para as meninas. E aí há famílias que colocam isso, não, o pai vai ter que corrigir esse processo, então vai fazer sexo com a filha, né? Um irmão, um primo, algum conhecido vai fazer essa correção dessa orientação sexual, né? Dessa pessoa, como se isso fosse um problema, né? Como se fosse uma doença, como se precisasse ser corrigido, né? Então a gente não tem só a heterossexualidade, existem essas outras orientações sexuais e que precisam ser respeitadas, né? Inclusive hoje eu estava comentando com a Natália, né? Que a violência está tão grande que hoje eu tenho mais receio de sair de mão dadas com a minha namorada, por exemplo, porque a situação está complicadíssima, né? Porque a gente vê, os olhares são absurdos, assim, olham para você como se fosse... Você se sente ameaçada? Sim, hoje, na situação que a gente está, no aumento do índice de violência, né? No aumento do índice desse estupro corretivo e dos estupros coletivos, a gente se sente ameaçada sim, né? Porque como é que a gente vai se defender? A gente está na rua, né? A gente vai ser abordada, e aí? Qual é o procedimento a tomar? Né? Não tem uma companheira nossa que foi estuprada há um mês, né? Depois que começou essa coisa do Rio, né, que começou uma epidemia, né, no Brasil, ela foi estuprada perto da casa dela. Do Rio você está falando do estupro coletivo? Sim, do coletivo. Que aquela menina de 16 anos sofreu. Aí teve o caso aqui dessa menina, ela lésbica também, ela foi estuprada perto da casa dela. Só que ela ficou de costas, né, e o cara estuprou e colocou um revólver, enfim, uma coisa bem absurda. Ela disse, eu não sei quem foi. Porque eu não tive nem condições de me virar para ver. E como esse processo é doloroso, porque depois do processo ela ficou muito fragilizada, né, dopada por uns dias, porque ela não conseguia
né, entender o que estava acontecendo ali e como ela fica depois de todo esse processo, né? E qual o acompanhamento que ela precisa ter, que ela vai ter de toda a estrutura que a gente precisa nesse processo de violência, né? Mas são casos muito complicados, essa questão do corretivo, né? E do coletivo também, né? A gente sofre a penalidade simplesmente por sermos mulheres. Né? Os estupros coletivos, os estupros não coletivos, os corretivos, e aí por ser lésbica também vou ter que sofrer um estupro corretivo, né? E como se isso fosse corrigir alguma coisa, né? Porque isso não vai corrigir a minha orientação sexual, porque ela não precisa ser corrigida. Né? A gente vai fazer um intervalo curtinho, volta daqui a pouco, não saia daí, a cultura do estupro é o tema que está sendo debatido hoje aqui no Opinião Pernambuco, a gente volta já. Estamos de volta. A cultura do estupro é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam a educadora do SOS Corpo, Simone Ferreira, a socióloga e integrante do coletivo de lésbicas e mulheres bissexuais de Pernambuco, Ana Carla Lemos, e também a pesquisadora e integrante da Marcha Mundial das Mulheres, Natália Diógenes. Eu queria retomar os pontos que a gente estava discutindo no bloco anterior. A gente falou do estupro coletivo, do estupro corretivo. E eu queria agora que vocês comentassem a dificuldade da vítima ou das vítimas de denunciarem esse tipo de crime. Por que é tão difícil fazer a denúncia desse tipo de crime? A gente viu aqui que são 600 casos ano, 500 mil casos ano e só 50 mil são denunciados. Por que é tão difícil para a vítima fazer a denúncia? Tem vários motivos, né? Primeiro, o estupro é algo tão violador do próprio corpo, né? Que você não sai, a gente sempre costuma discutir, quando estamos em grupos de mulheres, nas ações educativas, de que você não sai de um estupro e de imediato você está fortalecida o bastante para ir direto a uma delegacia, né? E aí também tem outros motivos, né? Você tem uma ausência de políticas públicas para as mulheres, né? Mesmo com os avanços, mesmo com muita persistência do movimento de mulheres, né, do movimento feminista, em que lutamos para que as mulheres fossem vistas como sujeitos, né, como cidadãs, como pessoas da sociedade, e que as políticas públicas também pensassem sobre as mulheres, você esbarra em vários mecanismos. Por exemplo, se a gente for pensar um pouco em Pernambuco, né, vou falar um pouco de experiências que a gente tem de diálogo com várias companheiras do movimento de mulheres, por exemplo, da Zona da Mata. A Zona da Mata tem coordenadorias e secretaria das mulheres, mas você tem, isso não só na Zona da Mata, mas se você for pensar no estado todo, você tem várias secretarias e coordenadorias, mas você não tem uma estrutura. Toda, né? A estrutura não existe. Você pode ter a secretaria, mas falta equipe, falta os mecanismos, falta orçamento, né? Aí você vai pensar na segurança, né? A mulher acabou de ser estuprada ou com um pouco mais de tempo ela vai procurar a delegacia. Tem várias experiências, por exemplo, de mulheres que chegam à delegacia para denunciar e elas são chacotadas, né? Dizem, opa, mas com que roupa você estava? Mas você provocou, né? Como uma mulher que passou por toda essa tortura, toda essa violação, né? Ela vai sentir a vontade de chegar à delegacia e denunciar. Tem casos de mulheres que chegam à delegacia, que vão fazer a denúncia, e muitas vezes elas passam de vítimas, né? Elas deixam de ser vítimas, né? De imediato. Nós estávamos conversando sobre isso, né? Antes de vir para cá. Muitas vezes elas deixam de ser vítimas, elas não são vistas como vítimas, elas foram provocadoras, vai se procurar a culpa, né? E também os mecanismos de que muitas vezes os homens não são punidos. Como você vai fazer a denúncia? Tem lugares em que, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, em Água Preta, em que a mulher já foi denunciar e
pediram assim, vai levar a intimação para ele? Como? Aquela vítima que já sofreu tudo aquilo, né? Ela vai chegar lá com um documento, olha aqui, ó. Né? Então, tem várias coisas. Tem a vergonha também, né? Tem a violação de um corpo, não é algo, né, tão tranquilo. Né? Natália, esse tipo de comportamento que acabou de ser descrito aqui, na instância da lei, ele também é perceptível entre profissionais de saúde, os profissionais que recebem, que lidam com essa mulher que foi agredida? Infelizmente, estuprada? Infelizmente, sim. Tudo o que Simone agora relatou, acho que torna emblemático a gente está querendo falar. Cultura do estupro é isso. Cultura do estupro é a mulher... Porque o estupro é um crime que ele atinge seu corpo, ele viola seu corpo, mas ele viola tua moralidade, teu psicológico e a tua alma. Ele é um crime com essa potência, digamos assim. E você sai extremamente vulnerabilizada e você vai procurar o local de acolhimento. E aí pode ser uma delegacia, um centro de referência, pode ser um serviço de saúde. E você chega lá, você não encontra, né? Infelizmente, esses profissionais que estão nessa rede, né? Que ela funciona mais aqui, em alguns lugares sim, outros não. Não é uma rede que está coesa ainda, infelizmente. Você vai encontrar essas barreiras atitudinais, que um comportamento profissionais, né, de estar o tempo inteiro questionando, né, e tornando natural aquilo, questionando a vítima, né, e se encontra qualquer coisa, se faz um espetáculo em cima disso. Por exemplo, se ela for adolescente, 16 anos, e ela tiver um filho, nossa, ela não era mais virgem, ela já tinha um filho, né? Como isso desse cabimento e respaldasse, como se justificasse, né, o crime que ela sofreu. Né? E aí o agressor, ele passa de culpado, né, para um coitado que não pôde se segurar, né? Que na verdade isso não existe, é um grande mito que se cria. É mais ou menos o que aconteceu com a menina de 16 anos no Rio de Janeiro. O primeiro delegado que foi investigar o caso, uma das coisas que ele colocou em questão foi, primeiro, perguntar se duvidar de que aquilo tivesse acontecido. Perguntar se ela tinha o costume de fazer sexo grupal. Sim. E levantar também essa questão de ser uma menina de 16 anos que já tinha, no caso, um filho. Aí a pergunta, Ana, agora é a seguinte: se duvidar da vítima é um padrão brasileiro, eu digo, nas delegacias e também nas instâncias da saúde? Com certeza, é um padrão, né? Desde os profissionais até nas nossas relações. Né? Por exemplo, eu fui assaltada 3 semanas atrás, levaram meu celular. Tu estava onde? Não, estava de 11h30 na parada, mas também tu estava de 11h30 na parada do ônibus, estava pedindo mesmo para ser roubada. Né? Exatamente. Então, assim, há uma justificativa, uma tentativa de justificar, né, os atos alheios, né, os crimes, né, contrapondo a vítima. Né? Por exemplo, a minha filha sofreu um assédio na escola, né? O professor assediou, né? E a gente foi denunciar. E quando a gente chegou no Conselho Tutelar, né, a assistente social me falou e disse: você tem certeza que você quer denunciar? Porque se isso não proceder, você que vai ser a pessoa julgada. Né? Como assim? Eu cheguei lá, né, com a minha filha no processo todinho que aconteceu e a assistente social veio me questionar se realmente eu queria fazer aquela denúncia. Né? Então, isso é muito comum. Né? Onde você estava, que horas eram, que roupa você estava vestindo, você estava com alguém, por que você não saiu com outra pessoa? Né? Porque você estava sozinha nesse horário. Então, tem justamente essa culpabilização de nós, mulheres, por todas essas questões, né, de violência. E aí a gente tem uma ausência, realmente, nas políticas públicas, de pensar essa formação desses profissionais que estão nessa ponta de atendimento, e especialmente nas delegacias não especializadas, né? Porque na delegacia da mulher a gente entende que existe uma formação mais aprofundada e que as profissionais que estão lá e os profissionais que estão lá passam por um processo, né, de formação política, de acolhimento dessas vítimas. Né? Só que em outras delegacias, né, não tem esse processo. E tem aquela coisa mesmo, você vai, você chega lá e tem muitos homens, infelizmente, que são machistas. Né, que reproduzem isso e vai fazer essa chacota, né, e vai estar comentando com um amigo, né, e vai estar aquela coisa muito hostil. O que fazer
para transformar essa luta dos movimentos feministas numa luta de todos. Eu vou pegar aí de novo o exemplo da menina lá do Rio de Janeiro. Depois que a agressão, que a violência ganhou a mídia, ganhou as redes sociais, várias manifestações aconteceram o país afora. Mas eram manifestações praticamente de mulheres. Eram as mulheres que estavam na rua protestando contra aquela violência. Então, como transformar essa luta numa luta de todos? Se é que tem um caminho para isso, não sei. Acredito bastante no potencial de formação política, né, e da educação nesse caminho. Eu acho que existem vários caminhos, na verdade. Eu achei muito emblemático esse caso ter ocorrido, né, numa semana em que vários municípios, mais do que eu já tinham, estavam com a famosa lei da mordaça, né, que é barrar realmente a discussão de gênero e sexualidade nas escolas. Então, a gente tem um país com um problema profundo de violência sexual contra as mulheres, a gente não pode pensar em barrar essa discussão nas escolas. Eu acho que isso é um caminho, né? Eu acho que outro caminho também é envolver toda a comunidade, toda a população. Se existe uma tendência a pensar que a violência contra as mulheres, seja doméstica, sexual ou sexista, é um problema de nós, mulheres. Mas isso não é verdade. É um problema que atinge a todo mundo. Por exemplo, numa casa que vai ter uma mulher que foi estuprada, que está sendo estuprada pelo marido, por exemplo, que também ocorre, como é que se dá a criação dessas crianças, desses filhos? E fora que nós somos mais de metade da população, né? Com medo de sair na rua, como a Ana Carla disse, que sofrem vários tipos de violência. Será que a gente pode pensar em civilidade, tendo 50% da população que são mulheres, vivendo por baixo do medo, né? Porque o patriarcado é isso também. Ele se ergue em cima da dominação a partir do medo, né? O medo é um grande instrumento, um poderoso instrumento. Será que a gente pode pensar em democracia, pensando nas mulheres vivendo dessa forma, com medo de sair na rua o tempo inteiro, podendo ser não só assaltada, né? Porque a violência urbana ela está posta para todos, mas não é só o assalto, não é só o meu celular que vai, pode ser todo o meu corpo em jogo também aí. E eu fico pensando nessa via, envolver a população, envolver os homens também, né? Envolvendo a responsabilidade deles também nesse debate, nessa luta, né? Que tem que ser de todo mundo. Mas como envolvê-los? Pois é, eu acho que primeiro os homens precisam aprender a refletir e sair desse lugar, desse pedestal que foi criado para eles na sociedade, né? Eles precisam sair desse lugar, né, e se colocar também no lugar de sofrimento com a nossa luta, porque a partir do momento que existem papéis cristalizados na sociedade, onde existem papéis de homens e mulheres, né, onde os homens é o machão, né, o forte, é o que não chora, é o que não dá carinho, e as mulheres são as frágeis, que estão em casa, no privado, no cuidado, né, e quando você não pode sair, ter essa mobilidade, né, de transitar entre esses dois extremos, né, causa sofrimento, e esse sofrimento é causado tanto nas mulheres quanto nos homens. Só que os homens, eles não conseguem reconhecer esse papel também de sofrimento, porque o que predomina é o querer, né? É o continuar reproduzindo essa cultura que os homens têm mais poder, que os homens foram criados para estar no público e as mulheres no privado. Né? E como pensar, né, através do feminismo, a gente vai refletir que os nossos papéis de gênero, né, os nossos papéis sociais, né, eles são fluidos, né? Não é determinante o que eu quero ser. Né? Eu sou mãe, tenho 2 filhas, né, mas eu não sou heterossexual, eu sou lésbica. Né? O fato de eu ter 2 filhas não quer dizer que eu tenha que ser heterossexual. Né? E os homens precisam começar não, porque eu acho que alguns, né, que são estão aí dialogando com o movimento feminista, eles conseguem refletir, mas eu acho que precisa partir de um processo educacional, né, onde na escola a gente possa se refletir sobre os papéis de gênero, né? Inclusive, a gente já tem essa coisa de refletir gênero na escola, mas ainda é muito incipiente. É tão incipiente, mas isso está trazendo uma mudança social tão grande que os próprios homens, enquanto sujeito político, eles estão com medo. Eles estão com medo porque a gente botou uma mulher na presidência da República. Eles estão com medo porque as mulheres estão ocupando espaço de poder, né? E aí é como se estivesse ocupando esse lugar
que é deles. Na verdade, os lugares, né, são múltiplos e é de quem tem a capacidade de assumir. Só que as mulheres foram colocadas nesse lugar e não, você não pode assumir, você tem que estar aqui. E quando o Parcela das Mulheres consegue refletir sobre isso através das discussões do movimento de mulheres e do movimento feminista e consegue ocupar esses espaços, há uma ameaça social aí. Eu quero trazer para vocês agora a questão da educação doméstica. Vocês tocaram mais na questão da educação escolar, né? O quanto é importante a discussão de gênero nas escolas. Trazendo a educação para o ambiente doméstico, é claro, pelo menos eu imagino, que ninguém eduque um filho para ser um estuprador, né? É uma coisa, de certa forma, inimaginável. Mas o que é que está errado, quer dizer, ou como essa educação doméstica ela pode ser repensada para que esse filho, esse sujeito, saia de casa mais humanizado e mais tocado pelas questões coletivas, inclusive as questões das mulheres. Essa é uma excelente reflexão, né? E um desafio, porque é um desafio você pensar no âmbito de você desconstruir uma cultura que ela está posta também no ambiente doméstico e também nesse ambiente externo, né? Em que você pode, muitas vezes, fazer toda uma mudança dentro desse lugar privado da casa, mas você vai esbarrar com outras instituições como religião, né? Como a escola, que a gente acabou de citar aqui, a mídia e outros, que está alimentado por uma cultura completamente machista, né? E aí você tem forças, né? Você tem forças que estão o tempo todo se batendo, né? E o que é que a gente sempre está, enquanto movimento, dizendo? É fazer a reflexão e desnaturalizar. Isso é um processo. Você pode até mudar a sua casa, né? Você pode mudar o seu filho, o pensamento da sua filha, mas você não, mas se ao redor também não mudar, a questão da violência não vai estar resolvido só no seu ambiente doméstico. Então, a luta tem que ser também na mudança privada e paralelo também ao externo, né? Porque você precisa mudar essas duas instâncias. Você pode dar como eu acabei de dizer, dizer, por exemplo, para a menina, você não é submissa, né? Você tem escolhas, você pode ter autonomia. E a menina chega na escola, tem toda uma educação repressora, em que, inclusive, tudo que a gente já está discutindo, como está aqui, por exemplo, em Pernambuco, em Recife, estamos discutindo a questão do gênero nas escolas, entendida de uma outra forma. A religião vem, né, algumas religiões mais conservadoras, né, com viés fundamentalistas, vai e reforça esse lugar, né? Então, da mulher ser submissa, né? Então, tem toda uma construção aí que é desafiante para essa... A formação política é importante, mas a ação nas ruas também, para mudar, né? Como o feminismo vem fazendo. Então, não aceitar a violência como algo comum, não é comum. Aconteceu, né, aquilo que a gente diz, aconteceu com uma, aconteceu com todas. Não é porque aconteceu com aquela moça que eu não vou me sentir também ameaçada. Somos todas ameaçadas. Vou ter que interromper mais uma vez. O nosso intervalo é curto, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema discutido hoje no nosso programa é a cultura do estupro. Participam a educadora do SOS Corpo, Simone Ferreira, a socióloga e integrante do coletivo de lésbicas e mulheres bissexuais de Pernambuco, Ana Carla Lemos, e também a pesquisadora e integrante da Marcha Mundial das Mulheres, Natália Diógenes.
E quando as mulheres se alinham com o pensamento do agressor? A gente falou de uma cultura patriarcal, a gente falou de uma cultura machista. E quando é uma mulher que se alinha com o pensamento, com a atitude do agressor? A gente, quando nós nascemos nesse mundo. Né? As mulheres também são socializadas sobre a égide do patriarcado. Né? Elas são colocadas, são ensinadas a serem mulheres do lar, a se comportarem de tal tipo, a seguirem um ideal, né? E algumas mulheres realmente vão absorver esse pensamento, né? Até porque o patriarcado, ele realmente, se todas as mulheres se rebelassem, que felicidade da nossa seria, né? Mas o patriarcado realmente precisa que as mulheres concedam ou joguem também, né? Porque algumas mulheres também podem absorver alguns princípios para sobreviver, né? Ser uma mulher empoderada que está o tempo todo lutando contra esse sistema é muito doloroso e muito difícil também. Eu também gosto de pensar por esse lado, para também não culpabilizar as mulheres. A gente não pode colocar a culpa mais uma vez. Mas, realmente, algumas mulheres elas vão reproduzir o machismo, elas vão reproduzir esse pensamento, elas vão estar inteiras também na cultura do estupro e reproduzindo algo que atinge elas diretamente, né? Porque a sociedade ela é contraditória. O patriarcado, a contradição é a categoria importante do patriarcado, né? Alienar as mulheres dos seus direitos e fazerem elas aceitarem princípios e princípios não, porque isso não é princípio, mas elementos que vão alimentar esse sistema, que vão contribuir. Mas, apesar enfim, admitir que as mulheres elas estão nesse processo também, algumas, é bom a gente também culpabilizar essas mulheres. Né? Não colocar mais uma culpa sobre elas. Esse comportamento da mulher que se alinha ao pensamento do estuprador, do homem agressor, ele é comum ou ele é raro? Eu acho que ele se torna mais raro. Também. Porém, a reprodução do machismo a gente vê cotidianamente. Eu gosto de citar exemplos, né? Para as pessoas entenderem melhor. Eu tenho uma amiga, professora universitária, que ela se juntava com outros professores para falar das outras mulheres. Por exemplo, eleger a mulher mais gostosa da turma tal. Eleger a mais feia, a mais gorda, a que ninguém pegaria, essas coisas todas, né? E aí ela me contando isso com a naturalidade, né? E eu fiquei, tu não acha graça? Eu não disse, não. Porque tu está reproduzindo o machismo e tu se coloca no lugar dessas mulheres que estão sendo avaliadas por uma postura extremamente machista, né? E que isso é uma violência sim, porque eu tenho certeza que quando você sai da sala dos professores e professoras, eles vão fazer a mesma coisa com você e vai dizer, olha, fulaninha, que é isso, isso e isso, jamais teria qualquer tipo, porque ela não está no padrão ideal de mulher. Né, que as pessoas colocam por aí. Então, existe isso para ela, foi um choque de realidade, porque ela disse, como eu nunca percebi isso, né? Assim, não foi tão fácil que ela percebesse essa reprodução desse machismo, mas com o tempo ela percebeu, né? E a maioria das mulheres reproduz esse machismo sem perceber, né? Inclusive porque nem todas têm acesso a uma educação, uma formação que traga para elas essa reflexão, por exemplo, a questão do estupro dentro dos casamentos, por exemplo. A gente acha que não existe. Por quê? Socialmente, as mulheres foram pensadas para dar prazer aos homens, não é isso? O casamento heteronormativo diz isso. Né? Então, as mulheres acham que é obrigação fazer sexo com o marido a hora que ele chegar e a hora que ele quiser. Né? E nas oficinas que a gente discute, a gente vai trazer para as mulheres que elas não têm obrigação, porque elas não são objetos, elas são tanto sujeito, né, quanto eles, e que aí precisa ser um processo de negociação, né, não de imposição. E várias mulheres se veem nesse lugar de choque de realidade. Né, porque elas, poxa, eu fui estuprada pelo meu marido esses anos todos e eu nunca percebi isso. Porque nas escolas a gente tem ainda essa política de discutir gênero e tal, só que ainda é incipiente, a gente não discute sexualidade, a gente não discute política, a gente não discute sobre os papéis de gênero, e isso é muito emblemático, porque fica uma reprodução de uma cultura machista que fica, as mulheres, a maioria das mulheres ficam engessadas, né? Tem algumas que já conseguem
mesmo sem conhecer os feminismos, mesmo sem conhecer o que é machismo, porque são feministas porque elas não aceitam as opressões. Né? E aí tem umas que dizem, quando meu marido vem questionar, te vira, menino, não vai ter e acabou. E se ele vem para cima de mim, eu meto qualquer coisa que estiver na minha frente. Tem umas que têm essa postura. Né? E depois elas vão entender que essa postura delas, né, são posturas que vão contra esse machismo, que vão contra esses papéis. Né? E trazer isso para as mulheres em geral é muito complicado, porque assim, na geração da gente, né, a gente foi educada para quê? Para estar em casa, para cuidar. Né? E nunca para ser cuidada, né? Porque geralmente as mulheres cuidam de todo mundo. Mas qual foi a última vez que você foi ao médico? Eu não vou no médico porque tem o meu filho, tem não sei quem. E não se cuida. Então, tudo isso faz parte de um processo de violência contra nós mulheres, que para perceber isso é preciso ter esse diálogo, é preciso estar aberta a refletir sobre esses papéis. E a educação doméstica é uma educação que ela é prioritária, mas como tem os outros agravantes, né? Tem a escola, tem a mídia, as mídias sociais hoje que influenciam muito na educação, né? Então, assim, a maioria das mulheres, infelizmente, tratam os meninos como se eles fossem príncipes, não é? Elas educam os filhos para não cuidar da casa, para não cuidar das outras pessoas, né? Assim, são várias as pessoas, por exemplo, que não têm uma formação de militância. Essa divisão de papéis entre homens e mulheres. E reforça muito, isso é muito problemático, porque a sociedade em si precisa entender que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e deveres. E que quando o homem divide as tarefas domésticas, ele não está ajudando a mulher. Ele está contribuindo, ele está dividindo as obrigações domésticas, financeiras e todas as outras que são de responsabilidade das duas pessoas, né? Independente de serem homens e mulheres, de ser mulheres e mulheres ou homens e homens, né? Esses papéis... Eu queria falar um pouco da subnotificação. A gente falou que é um tipo de agressão subnotificada no Brasil. Aí eu estou aqui pensando, vocês falaram no estupro dentro do casamento, eu estou aqui pensando que esse tipo de estupro, esse sim é subnotificado. Você se refere ao estupro no casamento? No casamento, subnotificado, porque também tem o seguinte, qual a percepção? Né? Quando eu percebo, né, isso? Muitas mulheres, e a Ana Carla falou uma questão que eu acho que é interessante, que o casamento heterossexual, ele legaliza, né, um entendimento do poder do homem sobre essa mulher, né? Por isso que mas o elemento patriarcal, né, do poder, né, este entendimento social. Então, muitas vezes as mulheres, elas se percebem, e tem um elemento que eu acho que é interessante dessa percepção, ela percebe que algo não está bom. Porque violência não é algo que as pessoas gostem. Sim. Porque eu acho que é uma outra questão que é importante. Que muitas vezes assim, mas a mulher apanhou porque gostou. Ninguém gosta de apanhar. As mulheres não gostam de apanhar. Né? Ela percebeu que tem algo errado ali naquele momento. Mas ela ainda não conseguiu refletir de fato que o que ela está sofrendo é um estupro. Né? Não ter relação sexual não é estupro. Porém, ela percebe que tem algo errado. Algumas vezes chega a dialogar com uma amiga, porque nós mulheres também, eu acho que é uma coisa importante, que é o diálogo, né, com outras mulheres. Isso é muito importante. A experiência de uma contribui com a outra. Né? Isso inclusive é um elemento da ação política também, essa experiência, para a gente transformar essa realidade. Então, muitas vezes converso com as mulheres, ou vai lá... vai conversar com o pastor, com o padre, aí ela escuta, não, minha filha, você é mulher dele, ele chega cansado, obviamente, ele tem necessidades. Então, desconstrói tudo, né, o que ela estava se questionando. Então, essa é um lugar de subnotificação que é muito grande. Então, você chegar a denunciar isso numa delegacia, muitas vezes, a depender de quem receba, né, a queixa, ou você chegar numa por exemplo, o serviço de saúde enxergar que as mulheres estão sofrendo violência. Tem vários casos de profissionais de saúde que dizem assim, olha, às vezes eu até percebo, mas eu fico com receio de fazer a denúncia.
e quando a gente sabe que a notificação não é pessoal, ela é institucional, é a unidade de saúde que faz. Como é que o poder público, de um modo geral, está respondendo a esse tipo de crime no Brasil? É complicado falar sobre isso nesse momento no Brasil. Eu acho que é o seguinte, as políticas para as mulheres, tivemos anos de ouro, digamos assim, né? Ouro por quê? Não é ouro porque chegou no nível que a gente queria, mas que partíamos do nada, né? Depois dos anos 2000, nos anos 2000, começaram a se ter as primeiras experiências, fora as delegacias de mulheres que começaram na década de 80. Essas foram as primeiras. E aí tivemos centros de referência, casa-abrigo, campanhas de prevenção, porque não é só a punição, não é só quando depois que a mulher sofre a violência, mas tem que ter o processo antes também. Então vivemos anos que conseguimos avançar, tivemos várias conquistas, né? A Secretaria da Mulher da República a nível nacional, a níveis estaduais e a níveis municipais em alguns municípios, né? E aí conseguimos conquistar várias coisas. Nesse momento está um pouco mais complicado. Estamos vivendo um desmonte das políticas, né? Mas... das políticas públicas direcionadas às mulheres? As sociais, de um modo geral, né? E mais especificamente falando das mulheres, né? A extinção, né, do Ministério da Cidadania, das Mulheres, de Direitos Humanos, uma série de mecanismos para realmente desmontar o que a gente tinha conquistado a duras penas, né? E eu acho que existe, não vou dizer que não existe resposta nenhuma, eu acho que existe uma resposta descontínua, acho que é o primeiro ponto, incipiente, né? E sem uma direção. Quando eu faço direção, é o que a gente já tinha conversado antes. O serviço existe. Temos serviço de atendimento de mulheres aqui no estado, aqui em Recife, né? Que vão atender mulheres vítimas de violência sexual. Como elas são acolhidas? Isso também eu acho que é um ponto para a gente avaliar essas políticas. Aí a qualidade do serviço que você está questionando. Não adianta. Temos poucos, né? Temos poucos centros especializados em violência sexual. E aí, além de ter poucos, como é que está esse acolhimento? Né? Por exemplo, eu já recorri à Delegacia da Mulher uma vez, acompanhando uma amiga. O atendimento não foi bom. Na Delegacia da Mulher. Eu não ouso dizer como seria o atendimento numa delegacia comum. Né? Então, a gente, vamos primeiro perceber, existem alguns serviços, existem. Não vamos dizer que não existe nada, existem alguns sim. Mas eles precisam avançar bastante em informação, em ampliação, claro, em informação principalmente. Informação para isso, capacitação para esses profissionais. Não adianta ter o serviço que as mulheres não vão recorrer, que as mulheres não vão se sentir parte, que vão entender que aquele serviço ele é para acolhimento, que muitas vezes não é. De uma questão que eu acho que é importante, que é o grande desafio, né, como você traz das respostas das políticas públicas, a gente tem uma resposta de incipiente em relação a acolhimento e assistência às mulheres vítimas de violência, né? E, em especial, no contexto em que a gente está vivendo, né? Nós estamos vivendo um contexto de golpe, né, no Brasil. Isso tem uma repercussão também em nível local, né? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar. Você tem um congresso e um crescimento, inclusive em âmbito estadual e municipal, de uma bancada muito conservadora. Isso também justifica, não justifica, mas fortalece, né, esse crescimento da violência contra as mulheres, o crescimento também do estupro, né? Então, eu vou te fazer uma pergunta sem querer te interromper, a gente tem 1 minuto. E você vai ter que responder nesse tempo, a partir do que você colocou. O que você está querendo dizer é que um quadro político, eu vou radicalizar aí, mais associado a uma direita, a uma extrema-direita, favorece um comportamento agressivo, conservador e criminoso em relação à mulher? 30 segundos. Sim. Totalmente. Sim. Totalmente. Então, são forças que fortalecem. Não é à toa que nós estamos, que os 5 primeiros, vou falar bem rápido, que os 5 primeiros meses deste ano, nós temos números notificados de casos de estupro maior do que o ano passado. Tivemos 241, estamos a 254. Vou terminar o programa com essa sua informação. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.